Quem que é a Anne? A Anne é uma mulher de 37 anos, filha de nordestinos, cearenses, baianos com essa descendência. A Anne tem uma história na infância com o Nordeste, cresceu na periferia de Itaquera, no bairro da Vila Verde. Hoje a Anne tem 2 filhos, o César, que tem 10 anos, e o Conrado, de 8 anos. É uma trabalhadora das artes há mais de 20 anos. E a Anne sempre é uma pessoa nova, porque a Anne vai mudando com o passar do tempo. E o que mantém é essa relação com a arte, que é desde a infância, muito profunda. E a Anne agora é uma mulher espiritualizada que tenta não se meter em tanta encrenca. Tenta, nem sempre consegue. Minha relação com a literatura, ela não é de longa data. Eu acabo me aproximando mais da literatura quando tá correlatada com os meus processos no teatro. Não fui uma menina que leu na escola, não era um interesse meus livros, mas quando o teatro entra e que se faz necessário essa bagagem literária para que o meu processo como atriz, os meus processos artísticos tenham um embasamento, a literatura vira uma missão. E aí o que era obrigação depois ficou prazer, e a gente tá onde a gente tá nesse momento da vida, né? Que nasceu uma primeira obra minha. Eu cresci numa família que tinha muitas pessoas em casa, né? Então, eu cresci num lar que tinha meu avô, minha avó, meus tios, a minha mãe. O meu tio Reis, especificamente, ele sempre foi um cara muito estudioso, né? E ele sempre teve muitos livros. E eu tinha muitos acessos, né? Desde gibi, né? O livro nesse mais… a coisa num recorte mais infantil, até os livros dele. E aí eu lembro que eu já, criança, assim, ele me apresentou obras, algumas coisas do Chico Buarque, e eu me interessei, porque para mim fazia muito sentido ler uma obra e ouvir uma música do mesmo artista. Então essa relação para mim era, assim, muito impactante, né? Ler algo de um artista e ouvir, porque a gente tinha vinil, tinha CD. Então essa minha relação de infância com os livros tá também correlatada com música. Então eu acabava me chamando mais atenção aquilo que tinha a coisa da música junto com a obra literária, assim. Eu começo a escrever no meu processo de formação como atriz. E eu começo a escrever, nasce aí, mais ou menos aí, né? Lá em 2015, 2014, porque eu tenho boas ideias para performance, espetáculo. E aí eu começo a entender que eu tinha uma escrita rimada e que as coisas que iam saindo da minha cabeça tinham uma rima, tinha uma sonoridade, por conta dessa relação com a música também. Eu sempre fui muito musical. Foi 1, foi 2, foi 3. E aí eu encontrei o slam, e aí eu me identifiquei com o slam, porque eu gostava da coisa da batalha de rima, mas eu não era boa com improviso. Então o slam, ele rompe, né? Você pode levar um objeto artístico, né? Uma materialidade artística rimada, que não é improvisada, né? E aí, eu acho que o slam, ele me consolida, assim, como escritora. Eu entendo que eu sou uma poeta de slam. Nessa página da minha vida, eu acho que há uns 8 anos atrás, 7 anos atrás. As pessoas começaram a falar que eu deveria escrever um livro. Porque teve um determinado momento na minha vida que eu fiz um projeto de podcast chamado Podcast Falazita. E aí toda edição tinha uma convidada, era um projeto feito por minas, para manas, minas e monas. Sempre vinha gente no estúdio, acompanhada com essas mulheres convidadas. Então a gente acabava que no estúdio tinha 7, 8 pessoas, mais o pessoal. E no final do podcast, a gente fazia a parada poética. E aí depois virou pedrada poética, virou essa brincadeira. E era sempre um poema meu. Até trouxe em algumas edições poemas de amigas, mas assim, 90% era poema meu. E aí quando aconteceu um programa, 2, 3, 4, 10 programas, as pessoas falavam: meu, você tem muita coisa. Por que você não faz um apanhado desse monte de coisa? E aí eu fui começando a pensar nisso. Foi muito mais o olhar do outro que me impulsionou do que, de fato, uma crença minha. Depois se transformou, mas primeiro foi a sinalização das pessoas ao meu redor. Quando eu passei por todo o processo e chegou no momento final, que eu recebi o e-mail dizendo que eu fui escolhida para publicar o livro, é uma sensação de muita felicidade e… é uma sensação, eu quanto artista, parece que, caramba, dei certo, né? Assim, né, o artista, ele só é artista quando ele dá certo, né? Aos olhos dos outros. Enquanto ele tá fazendo coisas pequenas, que não tem muita repercussão e muita materialidade, você não encontra muito essa validação da família, das pessoas, né?
que não tem muito essa ligação com a arte. Então, acho que o primeiro sentimento que eu tive quando eu recebi o e-mail dizendo que o meu livro ia ser publicado agora eu posso provar que eu dei certo, porque eu vou ter uma materialidade artística impressa, palpável, né? As pessoas vão ver. Então, eu acho que foi um pouco isso. Eu dei certo como artista, então eu não sei mais quanto tempo eu vou viver nesse plano, então eu já sinto que daqui pra frente é só pra cima, assim. Foi um primeiro grande passo, essa foi a sensação. Letras Lavadas na Pia, né? É um compilado de um processo de mais de 10 anos de escrita poética, poesia marginal, de poesia que relata a trajetória de uma mulher, né? Desde a infância até a vida adulta, uma mulher periférica. O livro, ele passa por muitas páginas de quem eu sou e que quem eu sou só parte de um todo, né? Então, eu entendo que vai ter muita verdade, muito coração, muita alma. E as pessoas que for lendo o livro, eu não tenho dúvida que vai se conectar com crítica social, com dores, com alegrias, reconhecimento, com tragédia, com frustração. Acho que tudo que passa pela vida humana mesmo, do que faz a gente humano, vai ter no livro, assim. Esse compilado, esse caldeirão de muitos sentimentos. Olha, esse livro, ele foi criado em torno de uns 10 anos, né? Então, o meu primeiro poema, há uns 10, 12 anos atrás, tá lá. E o meu último poema, que foi alguns meses atrás, também tá lá. Então, essa transformação e a minha visão de mundo vai estar lá impressa no livro, né? Porque do primeiro, simplicidade da minha escrita, do primeiro poema pro último poema. E não tá nessa lógica, tá? Cronológica no livro. Eu não dividi dessa forma, né? Eu quis que ele não tivesse essa linha mesmo do tempo. E aí, conforme o tempo, eu fui juntando e fui entendendo que os poemas tinham uma ligação entre eles. Chegou no momento que eu compilei tudo, fiz um prefácio, assim, uma sinopse do que eu achava que era uma grande introdução do que era aquele livro. Então, posso te dizer que ele foi 10 anos para ser escrito. Foi um compilado de 10 anos. Olha, Itaquera, é isso, né? Eu moro aqui desde a minha infância. Eu já fui e voltei muitas vezes. Eu tenho uma relação de amor e ódio com Itaquera, porque por algum tempo eu neguei um pouco, assim, de que eu era da Vila Verde, Itaquera. Não sei, eu tinha uma ideia de que as pessoas daqui tinham uma cabeça fechada, de que não ia pra frente. E aí, recentemente, a vida me fez voltar pra casa que eu cresci, né? Tem 8 meses mais ou menos que eu tô com os meus filhos. Voltei com 2 crianças pra casa que eu cresci. E agora eu olho pra minha quebrada com carinho, assim, porque independente de qualquer coisa, né? Foi o lugar que me fez, né? Que me calçou, que me ancorou. Então é isso, é dual, né? É um pouco de amor e ódio, assim. Tem todas as mazelas, né? Tem fluxo na rua e a gente quer dormir quando tem fluxo, e enfim, e moto que estoura, esses problemas de questões sociais. Mas hoje, Quebrada tem uma questão que o poder público já olhou muito mais do que era antigamente, na minha infância. Então, a Quebrada, ela tem saneamento básico, ela tem casas que estão bem acabadas, ela tem toda uma questão política que funciona muito melhor de quando eu era criança, por exemplo. Então, é isso, é amor e ódio. Como tudo, como grande parte das questões da vida, né? Se relaciona com o meu livro, a minha vivência em Itaquera, mas não só Itaquera. A minha vivência periférica se relaciona com o meu livro. Eu sou uma artista que há mais de 10 anos produzo arte na periferia. Então eu passei por Cidade Tiradentes, Guaianazes, São Mateus. Eu dei aula nos 5 céus de São Mateus, aula de teatro. Então a Zona Leste, por si só, foi território de inspiração e território de repertório para tudo que eu faço, não só o livro, mas para outras criações também. Então, não só Itaquera, mas todas as outras periferias de que eu transitei trabalhando especificamente, me calçou para esse livro. Letras Lavadas na Pia, ele promove assim esse mergulho no cotidiano e no caos, assim. Pretende que o leitor ele seja atravessado por a dualidade da vida. Entenda e abrace a dualidade da vida, porque é isso, hora a gente tá em cima, hora a gente tá embaixo, hora a gente tá feliz, hora a gente tá triste. E que eu acho que a gente tem que gostar da vida no combo geral, no kit completo, porque gostar de ser feliz só é frustrante. Então, abrace o kit completo da vida, entenda as dores e as delícias, né, do que é habitar no seu corpo, na sua quebrada, no seu trabalho, na sua família.
E é isso, então eu convido os leitores assim a olhar para Letras Lavadas na Pia com essa alma aberta, né? E esse lugar de reflexão sobre a dualidade e sobre o que é tá em cima e tá embaixo. Escrever é uma potência e convido também as pessoas a fazer a autoescrita, porque é uma terapia. A gente põe pra fora, né? Então tudo que tá dentro da gente, a gente consegue transpor de alguma forma. Isso é terapia, isso é autocuidado, isso é amor próprio. É sobre isso. Espero que seja uma linda jornada pra todo mundo aí que pegar o livro na mão.